Nesse domingo a gente precisa falar um pouquinho de B3 e eu até quero trazer alguns números em si dela para tentar entender se ela efetivamente continua sendo um bom negócio, mas eu quero trazer principalmente alguns motivos qualitativos do porquê eu fiz alguns aportes nessas últimas quedas que aconteceram e o porquê eu continuo acreditando que ela é sim uma boa empresa pensando no longo prazo. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo, além de, claro, dar uma olhadinha aqui na descrição, porque eu sempre deixo o link da Clear para vocês abrirem conta lá e negociarem com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a B3 ela acabou apanhando bastante nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e eu acho que um dos principais rumores foi basicamente esse que vocês estão vendo aqui na tela, que seria a possibilidade de uma nova concorrente vir bater de frente com a B3. E tudo isso acabou surgindo através de um relatório do JP Morgan, quando o José Beringer, ele pediu para sair do conselho da B3. José Beringer, para quem não sabe, ele faz parte da XP. E aí muita gente ficou questionando, poxa, a XP tirar alguém do conselho e tudo mais, será que isso vai indicar que ela vai abrir uma nova bolsa de valores? E aí criou-se todo esse rumor, bateram muito na bolsa de valores, e aí é claro que existem algumas coisas que a gente precisa observar. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, uma concorrência ela pode acabar acontecendo, mas não acho que é algo de imediato. Também acho que hoje a gente não tem demanda para uma concorrência. Nós não temos nem 4 milhões de CPFs negociando em bolsa de valores, a gente ainda tem que amadurecer muito o nosso mercado. Agora, uma coisa que eu também concordo é que uma concorrência com certeza faria muito bem para todos os participantes do mercado. Primeiro, porque sim, já saíram algumas pesquisas, apesar de que alguns falaram que essa pesquisa tinha sido mal feita e tudo mais, mas que dizia que a B3 era uma das bolsas mais caras que a gente tinha. E aí, até aí ok. O que acontece? Se vem um possível concorrente, provavelmente a própria B3 ela teria que enxugar um pouquinho das suas margens, que sim, são bem altas, para tentar ter uma competitividade maior. Então eu até acho que a gente pode ver um concorrente no futuro, pensando no longo prazo, mas eu também acho que talvez seja uma bolsa muito mais segmentada, talvez pensando no agro, pensando na tecnologia, ou alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, olhando mais essa parte do que a gente tem hoje, o que a gente pode ter lá na frente, e tomara que a gente tenha uma concorrência assim, porque isso quer dizer que o nosso mercado ficou muito mais maduro, agora eu quero trazer para vocês alguns números que eu considero bem interessantes lá do México. E aí vocês devem estar se perguntando, meu, o que tem a ver o México, né? Só para vocês entenderem, em 2018 surgiu uma nova bolsa lá no México que se chama BIVA. Então essa seria a segunda bolsa de valores deles. Quando surgiram esses rumores e quando ela efetivamente passou a funcionar, ela teve um impacto aí de mais de 30% nas ações da primeira bolsa de valores deles. Só que aí muita gente ficou se perguntando, será que realmente é para tudo isso? Porque o que acontece? Não tem como simplesmente você chegar com uma bolsa e ir construindo ela. Você precisa chegar com essa bolsa pronta, com toda a parte de tecnologia, com todos os serviços ali prontos para serem utilizados, até mesmo para todos os players, sejam investidores ou empresas, sentirem confiança em estar lá, negociando lá, abrir capital lá e por aí vai. E aí, quando a gente vai analisar qual foi o impacto no volume de mercado da BIVA com o mercado como um todo lá no México, vocês têm esse gráfico aqui. A BIVA, depois de quase 3 anos, ela não conseguiu ter uma participação, ou pelo menos no momento, de mais de 10%. Hoje está ali em torno de 8%. Então, apesar de ser uma bolsa nova, ela tem conseguido crescer desde o seu primeiro ano, entre altos e baixos e tudo mais, mas ainda assim ela tem uma participação muito pequena no mercado e eu não acho que seria diferente caso a gente visse uma concorrente aqui na B3. Inclusive porque a gente precisa entender os serviços que a B3 presta. Por quê? A B3 que a gente conhece hoje, ela vem já de longa data, é um histórico de longa data, mas até então a gente tem aí a BMF, Bovespa e CETIP, tudo numa coisa só. Quando a gente fala da própria CETIP, a gente está falando aí da parte de liquidação, custódia e tudo mais. Então, se viesse uma nova B3, ela inclusive
poderia fazer uso desse serviço que a CETIP presta, ou enfim, da parte de clearing da B3. Então, ainda assim, não seria talvez 100% de perda para a B3 uma possível bolsa de valores. Mas, de qualquer maneira, nada impede que essa bolsa crie também mecanismos de liquidação, de custódia e realmente bata de frente. Só que a gente precisa entender que é uma barreira de entrada muito grande, porque precisa de muita tecnologia, precisa de muita infraestrutura, precisa realmente de braço para conseguir fazer com que tudo funcione como a B3 funciona hoje. Agora, vindo para alguns números, tá, que eu considero bem relevantes também sobre o crescimento da bolsa, até mesmo para a gente entender se um dia a gente vai ter demanda por uma nova bolsa ou não, tiveram alguns dados que foram divulgados em maio, né? Então, acho que os dois principais dados que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: primeiro, o volume de negociação. Ele cresceu mais de 27% em relação a maio de 2020. Então, nós negociamos aí mais de 33 bilhões de reais durante esse mês. E quando a gente fala do número de CPFs, por esse motivo, eu acho que a gente realmente tem que pensar num concorrente, mas mais pensando no longo prazo. Porque, como vocês podem ver, a gente até cresceu aí 50% de um ano para o outro, mas a gente ainda tem apenas 3,7 milhões de CPFs na Bolsa de Valores e a gente ainda precisa considerar, né, que eventualmente podem ter alguns CPFs que são duplicados porque você tem conta em mais de uma corretora. Então, acho que a gente ainda precisa avançar muito nesse número de CPFs para talvez justificar ter uma outra bolsa. Agora, falando da parte financeira, da parte de números mesmo da B3, eu quero mostrar para vocês esse quadro aqui porque, cara, ele realmente mostra o que é uma empresa redondinha, né? Então, como vocês podem ver, ao longo desses últimos anos, o EBITDA, o lucro, tudo foi crescendo como uma escadinha, bonitinho, muito porque nós tivemos, então, vários CPFs entrando na bolsa, mas também nós tivemos muitas empresas abrindo capital, consequentemente tudo isso fomenta a receita, o lucro da própria B3, mas eu quero vir para essa última coluna e eu quero trabalhar com vocês essa parte da margem líquida. Como vocês podem ver, a gente tem uma margem líquida para a B3 de em média aí 43, 44%. Quando eu vejo uma margem desse tamanho, eu entendo que sim, se vier uma possível concorrente, a B3 ela tem margem talvez para reduzir os seus preços e, enfim, não perder uma fatia muito grande do mercado. Então, acho que ela consegue contar com essa carta na manga também. Isso, gente, porque uma outra carta na manga que eu já estava comentando um pouco com vocês antes é a própria diversificação dos serviços que ela presta. Como vocês podem ver nesta outra imagem aqui, é claro que, no grosso modo, onde ela mais ganha dinheiro é com esse mercado listado que a gente chama, que é onde tem as ações, as negociações, onde tem a abertura, né, de capital de várias empresas, mas também tem aquela própria atuação da CETIP, né? Aquela parte de liquidação, custódia, seja de títulos de renda variável, como títulos de renda fixa. Aqui do lado, eles até listam alguns triggers, né, que podem impulsionar algumas dessas receitas. Então, a taxa de juros, apetite ao risco, que é o que a gente tem visto aí nesses últimos anos, tudo isso fomenta essa maior parte que é de onde vem a receita da B3. Mas ela não é somente isso. Então, ela tem a parte de liquidação, custódia, tem a negociação de balcão, tem a parte de financiamento, tem toda a parte tecnológica e de dados também que ela fornece para outras empresas, né, que querem rotear aí alguma cotação de bolsa e tudo mais. Então ela consegue ganhar dinheiro de diversas maneiras. De qualquer maneira, gente, esses são alguns pontos qualitativos aí que eu queria trazer para vocês, mas ainda tem dois pontos que me levaram a fazer mais compras de B3 nessa queda, né? Então, muita gente olha realmente para a empresa pensando em uma empresa de crescimento, porque é o que ela tem feito ao longo desses últimos anos, mas uma coisa que ela tem feito aí nesses últimos anos também são os programas de recompra de ações. Então, só no ano passado, em 2020, nesse programa de recompra de ações, ela acabou recomprando mais de 886 milhões de reais em ações da própria B3. E para esse ano de 2021, então ela pretende, até o início de 2022, entrar com a recompra de mais de 27 milhões de ações. E o que isso significa para quem já é acionista da B3, né? Que quando ela coloca algumas ações
em tesouraria, nas próximas distribuições de proventos e dividendos, como são as ações do mercado que têm esse direito, então provavelmente esses dividendos e esses proventos, se o lucro continuar subindo, se ela continuar com essas boas margens, eles podem vir maior. Agora, um outro ponto também muito relevante, vocês estão vendo que tem vários pontos hoje, né, gente? É a própria questão do preço-lucro. Eu sei que é uma forma muito simplista da gente tentar fazer algum tipo de valuation, mas quando a gente olha a média de preço-lucro dela dos últimos 3 anos, ela geralmente negociava em 32, 33 vezes. E quando a gente fala do preço-lucro atual, depois de todas essas quedas, ela está negociando aí em aproximadamente 24 vezes. O que me levou, então, a fazer esse aporte que vocês estão vendo aqui na tela, que aconteceu no dia 9 desse mês, onde eu fiz a compra ali de algumas ações para tentar reequilibrar um pouco a carteira e aproveitar os preços, então, que ela estava negociando. É claro que no curto prazo ela pode cair mais ainda, podem surgir mais rumores, mas olhando aí no longo prazo, quando a gente fala de 5 anos ou mais, eu ainda acredito que ela vai continuar sendo um bom negócio, beleza? Mas enfim, gente, agora eu quero saber de vocês. Depois de todas essas informações que eu trouxe, queria compartilhar um pouquinho também o que eu tô fazendo no mercado aí nessas últimas semanas. Eu quero saber de vocês. Vocês investem ou investiriam em B3? Vocês aproveitaram, quem sabe, essas últimas semanas para fazer algum aporte relevante, seja nela ou em alguma outra ação? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.